Boa noite. Boa noite. Senado caça mandato de Delcídio do Amaral. Foram 74 votos a favor e nenhum contra. E na véspera da votação do Senado, Dilma pede ao Supremo Tribunal Federal para anular o processo de impeachment. Ex-assessor do governo Alckmin não comparece e comissão da Assembleia continua parada no caso da máfia da merenda. E taxistas bloqueiam várias vias de São Paulo após prefeito Haddad liberar o Uber por decreto. Você acompanha essas e outras notícias daqui a pouco, após um rápido intervalo. Até já! O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. A máquina quer entender de gastronomia. Por isso, nesta terça, a capturada será a chefe Bel Coelho. Mas esse bate-papo vai muito além dos temperos e receitas. Na realidade é nutritivo, tem muita proteína, né? Os insetos têm muita proteína e é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar daqui a pouco. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O senador Delcídio do Amaral tem o mandato cassado pelo plenário do Senado. 74 senadores votaram a favor, nenhum contra e houve apenas uma abstenção. A votação foi encerrada pouco antes das 8 da noite. Para que Delcídio perdesse o mandato, eram necessários 41 votos dos 81 senadores. A votação foi aberta e divulgada no painel eletrônico. Delcídio nem seu advogado compareceram para falar aos senadores. Seguindo as regras do processo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, suspendeu a sessão por 5 minutos para que fosse designado um defensor do senador acusado. Um servidor foi nomeado para fazer a defesa. Delcídio foi acusado de quebra de decoro por tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Ele foi preso em novembro do ano passado. Em uma conversa gravada, Delcídio aparece oferecendo R$50 mil mensais à família do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e propondo um plano de fuga. O objetivo era convencer Cerveró a não fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O senador ficou quase 3 meses preso. Ele foi solto em fevereiro, após fechar acordo de delação premiada. Delcídio é o segundo parlamentar cassado por denúncias da Lava Jato. O primeiro foi o deputado federal André Vargas, ex-filiado do PT. Além disso, Delcídio é o terceiro senador cassado desde a redemocratização. Demóstenes Torres, que era filiado ao DEM de Goiás, foi cassado em 2012 e Luiz Estevão, ex-PMDB do Distrito Federal, perdeu o mandato no ano de 2000. Com a cassação de Delcídio do Amaral, assume o cargo o primeiro suplente, o empresário Pedro Chaves dos Santos, do PSC. Segundo o portal de notícias G1, o empresário tem laços familiares com o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, investigado na Lava Jato. Uma filha do suplente de Delcídio é casada com um dos filhos de Bunlai. A Advocacia Geral da União entra com recurso no Supremo Tribunal Federal para anular a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que está marcada para amanhã no Senado. O
O ministro Teoriza Vasquez será o relator do caso. Na ação, um mandado de segurança, o governo argumenta que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment em retaliação a Dilma e ao PT, porque não ficaram ao lado dele quando foi alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética. Segundo o governo, isso teria viciado o processo. A Advocacia Geral se baseia ainda em decisão do próprio STF, que suspendeu o mandato de Eduardo Cunha e o afastou da presidência da Câmara na semana passada. O próprio reconhecimento já feito pelo Supremo Tribunal Federal de que ele agia com desvio de poder, inclusive tendo praticado, como disse, atos a posteriori dele ser réu, mostram indiscutivelmente a nulidade de todo este processo. Então essa é a razão pela qual nós estamos impetrando neste momento o mandado de segurança. O ministro José Eduardo Cardoso negou que esta nova tentativa de anulação do impeachment no Supremo seja a chamada bala de prata do governo. Segundo ele, ainda há muitas questões a serem levadas à justiça. Quando você tem, enquanto pessoa física, um direito seu atingido, até quando você judicializa? Até quando você puder para evitar a injustiça. Até quando você puder para evitar que seus direitos sejam pisoteados. É o que faremos na defesa da senhora Presidente da República. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a votação do impeachment. Dilma Rousseff chega à véspera da votação em que os senadores decidirão sobre o afastamento dela do cargo por até 6 meses, como personagem da crônica de uma derrota anunciada. Dilma almoçou hoje com Lula. Em meio a muitas dúvidas, os dois digeriram uma certeza. O jogo no Senado já está jogado. Com casa cheia, serão necessários os votos de 41 dos 81 senadores para sacramentar o afastamento de Dilma. Basta maioria simples. Junto com o governo Dilma, afunda o projeto político de Lula, que era baseado na tese segundo a qual a felicidade dos brasileiros dependia da eternização do PT no poder. Ocorre com Lula um fenômeno curioso. Ele se acha uma coisa, mas a reputação dele indica que ele virou outra coisa. Lula vai agora prestar contas à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e ao juiz Sérgio Moro. Depois de 13 anos de PT no poder, Lula virou um típico político brasileiro. Grosso modo falando. Boa noite. E amanhã, durante flashes em nossa programação e ao longo dos telejornais, a TV Gazeta trará todas as informações sobre a votação do impeachment no Senado. Depois de anular a votação do pedido de impeachment e voltar atrás ontem à noite, o deputado Valdir Maranhão criou um problema para si mesmo. Hoje, a mesa diretora da Câmara pediu a renúncia dele. Apenas a deputada Luísa Erundina, do PSOL, defendeu a permanência de Maranhão, mas como suplente, ela não tem direito a voto. Todos os demais argumentam que Maranhão não tem mais condições políticas de presidir a Câmara. Investigado na Operação Lava Jato e outros inquéritos policiais, a situação dele se agravou ontem ao acatar um recurso do governo e mandar paralisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Diante da forte repercussão negativa, revogou sua própria decisão. Na reunião de hoje, ele pediu desculpas. Os membros da mesa também propuseram a Maranhão como alternativa o afastamento do mandato por 120 dias. Caso ele renuncie, haverá novas eleições para primeiro vice-presidente da Câmara. Se entrar em licença, o segundo vice-presidente, o deputado Giacobo, do PR do Paraná, assumirá a presidência interina da Câmara nesse período. O presidente efetivo, Eduardo Cunha, está suspenso das funções e do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal. Valdir Maranhão assumiu o comando da casa na semana passada, após o Supremo Tribunal Federal afastar o deputado Eduardo Cunha. Maranhão se comprometeu a dar uma resposta até amanhã. O Partido Progressista, Partido de Maranhão, também pressiona o deputado a renunciar ao cargo de presidente interino da Câmara. Em troca, ele ganharia um tratamento menos rigoroso e evitaria uma possível expulsão da legenda. Parte dos parlamentares do PP quer Maranhão fora do partido. DEM e Solidariedade já entraram com representações pedindo a cassação do deputado no Conselho de Ética.
E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai convidar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, atualmente afastado do mandato e do cargo, para depor no dia 18 ou 19. Por ser um convite, o deputado não é obrigado a comparecer e ele também pode ser representado por um advogado. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recomenda a derrubada da liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que determinou à Câmara dos Deputados o exame do pedido de impeachment do vice-presidente da República, Michel Temer. Janot considera que a liminar extrapolou o pedido que chegou ao STF. Segundo ele, o advogado mineiro Mariel Marley Marra, autor da ação, havia pedido a suspensão do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, alegando possível ligação com Temer por causa da edição de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou a ação de Marra e o advogado entrou com recurso no Supremo. Por liminar, Marco Aurélio determinou a Cunha que instalasse uma comissão para analisar o caso de Temer. Janot afirma que o advogado não teria pedido a continuidade do impeachment de Temer por meio de liminar, como decidiu Marco Aurélio. Segundo o procurador, existem diferenças entre a situação de Dilma e a de Temer, porque os decretos assinados pelo vice são anteriores à mudança da meta fiscal. Na Câmara, o pedido de impeachment de Temer está parado. Os líderes partidários não indicaram os membros da comissão. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-senador Jim Argelo e os empreiteiros Ricardo Pessoa, da UTC, e Léo Pinheiro, da OAS, que já está condenado na Operação Lava Jato. Os três são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. O ex-senador está detido em Curitiba há quase um mês. Segundo o Ministério Público, ele pediu propina para a UTC e para a OAS. Em troca, barraria a convocação de executivos na CPI da Petrobras. O empresário Marcelo Odebrecht, que também já foi condenado, desta vez não se tornou réu. Segundo Moro, as provas contra ele são frágeis. A presidente Dilma voltou a dizer que vai lutar até o fim. Ela diz que considera o processo uma espécie de violência contra a mulher. Dilma participou da abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em Brasília. Novamente, ela recebeu militantes em um evento oficial e foi aplaudida. Dessa vez, já iniciou seu discurso falando do impeachment. A história ainda vai dizer quanto da violência contra a mulher, quanto de preconceito contra a mulher tem nesse processo de impeachment golpista. A votação do pedido de impeachment no Senado amanhã pode afastá-la do mandato por 6 meses. A presidente disse que não está cansada de lutar. Eu asseguro a vocês que eu vou lutar com todas as minhas forças, usando todos os meios disponíveis. Jamais passou a renúncia pela minha cabeça. Dilma também voltou a atacar Eduardo Cunha e o vice Michel Temer. Eu não estou cansada de lutar. Eu estou cansada dos desleais e dos traidores. Nós temos de dar nomes aos bois. Este é um processo conduzido pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em aliança com o vice-presidente da República. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. São Paulo amanheceu esta terça-feira, interrompido em vários locais por manifestantes contra o impeachment de Dilma. Nada contra, as pessoas podem se manifestar democraticamente. Agora, ficaram meia dúzia de gatos pingados queimando pneus e impedindo as pessoas de circularem normalmente, é um absurdo. O absurdo maior aconteceu mais tarde, quando motoristas de táxi resolveram impor a sua profissão, a sua atividade, fecharam várias avenidas do centro, principalmente a 23 de maio, e os acessos à prefeitura, o viaduto do Chá e tal, se comportando como se fossem participantes de uma blitz policial, parando os carros, agredindo os motoristas de Uber.
É uma atitude violenta, agressiva e fora da lei. Por que é que a polícia ficou só olhando? Por que é que a polícia não agiu para defender o cidadão? São Paulo está parando porque o motorista de ônibus para, porque o estudante para, porque o taxista para. São Paulo está parando porque no Brasil nós não temos governo. O desgoverno Dilma acabou, não foi substituído ainda. Agora, São Paulo está parando porque não tem governador, não tem polícia porque não tem governador e não tem prefeito. O prefeito é candidato agora em outubro e conta com o voto dos taxistas, então deixa os taxistas mandar na cidade no lugar dele. E o governador quer ser candidato em 2018 e age do mesmo jeito. Quando é que nós vamos voltar a ter prefeito e governador em São Paulo? Bom, eu volto na quinta-feira, direto ao assunto, em Té. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, considerou que os pedidos de abertura de inquérito para apurar o envolvimento do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, e do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, sobre Furnas, não tem relação com o esquema de corrupção na Petrobras. Teori determinou o envio de pedidos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, defina quem será o relator. Janot afirmou que o objetivo da apuração é investigar irregularidades em Furnas e uma grande organização criminosa que tinha como um dos líderes Cunha. Em 17 estados e no Distrito Federal, houve protestos contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em São Paulo, as manifestações travaram as principais vias da cidade e o trânsito ficou caótico. As manifestações foram lideradas por sindicatos e movimentos sociais, entre eles CUT e MST. Em São Paulo, a Marginal Tietê foi bloqueada entre as pontes Tatuapé e Aricanduva, no sentido da rodovia Ayrton Senna. Na Avenida 23 de Maio, 2 faixas no sentido do centro da cidade foram interditadas após os manifestantes queimarem pneus. No Rio de Janeiro, a rodovia Rio Santos foi totalmente fechada às 6h30 da manhã. Os manifestantes atearam fogo em pneus e uma grande cortina de fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas. A via ficou interditada cerca de 20 minutos. No Espírito Santo, as manifestações aconteceram no centro de Vitória e na BR-262 em Viana, próximo à capital. No centro de Vitória, o grupo de manifestantes fechou a avenida em frente ao Palácio Anchieta, sede do governo do estado, por volta das 6 da manhã e colocou fogo em pneus. O trânsito foi interditado. A manifestação só terminou por volta das 9 horas. 3 jornalistas foram agredidos durante o ato no centro de Vitória. De acordo com a Secretaria de Segurança, o homem que deu socos e pontapés nos profissionais foi levado para a delegacia. Em Brasília, os manifestantes também atearam fogo em pneus para bloquear as rodovias BR-070 e a BR-020. Diversas estradas do Rio Grande do Sul foram fechadas. Na BR-386, pneus também foram queimados. A Justiça de São Paulo enviou hoje ao STF um pedido para investigar os senadores José Serra, do PSDB, Marta Suplicy, do PT e também o ex-ministro Gilberto Kassab, do PSD. Os 3 são suspeitos de cometer atos de improbidade administrativa durante suas gestões na Prefeitura da capital. As investigações foram motivadas por uma representação de entidades sindicais que alegam que os servidores municipais não receberam sequer 0,5% de reajuste salarial entre 2003 e 2012. A Procuradoria-Geral da República deve avaliar o caso antes que o Supremo se manifeste. A defesa de Kassab informou que já se defendeu no processo. Marta e Serra ainda não se posicionaram. Estudantes voltam a fazer protestos em São Paulo pedindo merenda nas escolas estaduais e também nas ETECs. Pelo menos 15 escolas permanecem ocupadas. A passeata terminou exatamente onde os manifestantes planejaram, aqui no Parque da Juventude, na Zona Norte, onde uma unidade da ETEC também está ocupada. Pouco antes das 9 horas da manhã, o grupo de estudantes que se reunia em frente à Estação da Luz, no centro, começou a manifestação. A primeira parada foi no centro Paula Souza.
Em seguida, interditando as principais vias do centro e também da Zona Norte, os estudantes gritaram palavras de ordem em frente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Na ETEC do Parque da Juventude, eles realizaram uma assembleia sem a participação da imprensa. A Polícia Militar e agentes da CET acompanharam todo o trajeto. A manifestação em rua também é uma forma do trabalhador poder receber essa notícia que ele não recebe muitas vezes pela televisão e pela grande mídia, que realmente está faltando merenda nas escolas, que realmente a educação está precarizada. E a reunião da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo não aconteceu hoje por falta de quórum. Além da ausência dos deputados, o ex-chefe de gabinete da Casa Civil, Luiz Roberto Santos, conhecido como Moita, também não compareceu à reunião da comissão. Ele é investigado por suspeita de participação na máfia da merenda. Diante da ausência dele, o grupo do movimento Minha Sampa entregou um documento à presidente da comissão, Rita Passos, do PSD, com 20 mil assinaturas, pedindo a abertura de uma CPI para investigar os desvios. Após um impasse das últimas semanas, a polêmica do Uber teve um desfecho. Após 2 adiamentos da votação, o assunto na Câmara Municipal, o prefeito Fernando Haddad liberou a atividade de aplicativos como o Uber em São Paulo por meio de um decreto. Vereadores contra a liberação dizem que vão recorrer da decisão do prefeito. Taxistas interditaram diversas vias da capital em protesto. Eles só liberaram o trânsito agora à noite por volta das 8 horas, tanto na Avenida 23 de Maio quanto na Marginal Tietê, onde colocaram até fogo em pneus. A reação foi imediata. Com os carros, taxistas bloquearam o viaduto do Chá em frente à prefeitura. A pé, o grupo, que nem era tão numeroso, fechou o trânsito na Líbero Badaró e na Avenida 23 de Maio, no Vale do Anhangabaú. Perto dali, outro grupo fazia piquete, tentando convencer outros taxistas a aderir ao protesto. Esse, que não concordou, foi atingido por um ovo no para-brisa. O decreto, que será publicado amanhã, determina que os serviços de aplicativo, como o Uber, terão de pagar cerca de 10 centavos por quilômetro rodado. É uma taxa para usar o sistema viário. A quantidade de quilômetros permitida será equivalente à distância que 5 mil táxis percorrem no dia a dia. Mas o número de carros nas ruas pode ser maior do que isso, já que muitos motoristas de aplicativos não rodam o dia inteiro. A prefeitura não vai interferir no preço da tarifa e diz que se houver queda acentuada no movimento dos táxis, pode diminuir a quantidade de créditos vendidos e aumentar o preço do quilômetro. Nós entendemos, pelo número de táxis hoje disponíveis para cada 1.000 habitantes, que o número de táxis em São Paulo é insuficiente para atender a demanda, que, na nossa opinião, crescerá com os novos serviços. As empresas de aplicativo terão de compartilhar informações com o poder público, como itinerário e tempo da viagem. Uma outra medida que foi anunciada pode prejudicar quem anda de ônibus. É que, para compensar os taxistas, a prefeitura decidiu liberar para eles, em qualquer horário, os corredores e as faixas exclusivas. No caso das faixas, os táxis vão poder circular mesmo sem passageiro. Não compensa porque o valor que vai ser cobrado para a nossa tarifa é R$ 2,70. Eles estão cobrando 13, 14 centavos por cada quilômetro rodado. População quer custo, quer preço mais barato. Na Avenida 23 de Maio, o protesto entrou pela noite. Depois de uma negociação com a polícia, os manifestantes concordaram em liberar uma faixa em cada sentido. Mesmo assim, o reflexo foi um longo congestionamento. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje recurso da defesa do ex-ministro José Dirceu, pedindo sua saída da prisão. Os advogados tentavam reverter uma decisão que já havia negado a soltura de Dirceu pelo processo do mensalão do PT, uma vez que ele foi preso na Operação Lava Jato. O ex-ministro está preso desde agosto de 2015 e é réu na Lava Jato. Você tem alguma denúncia ou um problema na sua região que você gostaria que nós mostrássemos aqui no Edição das 10? Isso é possível graças ao Gazap. Esse é o espaço para a sua participação. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem de Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo.
Olá, boa noite. 2 moradores da rua Melancia, no Jardim Santa Adélia, estão reclamando da cor da água que sai das torneiras. É um tanque branco. E essa é a água que está vindo do meu registro. Vê se isso é condição de água para o ser humano utilizar. A Sabesp disse que coletou uma amostra de água para realizar o monitoramento da qualidade e que o resultado da análise demonstrou que a água não apresenta risco à saúde. Já quanto à coloração, a Sabesp acredita que a queima de aparelhos no sistema de abastecimento ali da região pode ter alterado a cor da água e, para a segurança dos consumidores, técnicos vão visitar o bairro para monitorar a qualidade da água. Se você também tem uma denúncia, grave seu vídeo com seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, é isso. Até breve. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Ju. Boa noite para você também. E fique agora com A Máquina com Fabrício Capinejar. Unifon entrevista a jornalista Leia Penteado no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina.